Olá a todos, aqui quem fala é o professor Thomas, trazendo para vocês a correção desses exercícios que uma hora ia sair, né? Desculpa a demora aí, galera. Realmente eu só lembro dos exercícios, fiquei sem lembrar, e aí quando eu lembrava eu já estava no dia da aula, eu tinha que preparar a aula de vocês, como hoje, mas eu vou cumprir essa promessa aí, que senão vocês não vão acreditar em mim, né? Quando eu falo que vocês podem mandar dúvida. Podem mesmo, tá bom? Bom, vamos lá. Questão 6, né? Um sistema termodinâmico constituído de N mols de um gás perfeito monoatômico desenvolve uma transformação cíclica ABCDA, representada no diagrama a seguir. Então a gente tem aqui esse diagrama que gera essa transformação cíclica aqui do meio, né, que eu dei uma pintadinha aqui. E de acordo com o apresentado, pode-se afirmar que o trabalho de cada ciclo é de 800 joules e é realizado pelo sistema. Bom, então vamos primeiro calcular o trabalho aí de cada ciclo. O trabalho é numericamente igual à área do gráfico, né? Ou no caso aqui de uma transformação cíclica, essa área da transformação aqui. Então, para calcular a área dessa transformação, a área é numericamente também, a área é proporcional, né, à base vezes a altura. O problema é que a gente tem que tomar cuidado, porque ó, nas unidades a gente tem volume em litros, enquanto a gente tem metros quadrados aqui no pressão, né? Newton por metro quadrado. Então as unidades não estão batendo. Eu preciso transformar litros para metro cúbico, unidade de volume. Vamos lembrar que a gente tem algumas transformações. De certa maneira, uma que a gente tem que ter meio que gravada, que a gente consegue tirar todas as outras. 1000 litros dá 1 metro cúbico. Fica mais facinho aqui, né? Ou seja, aqui ó, a base do nosso retângulo é, vou até escrever discriminado aqui, né? H, que é a base do nosso retângulo, vai ser igual a 4 litros. Então, se 1000 litros dá 1 metro cúbico, 4 litros serão x metros cúbicos. Fazer uma regra de 3 e a gente transforma, né? Então, 1000 vezes x é igual a 4. Logo, x vai ser igual a 4 sobre 1000. Então, x vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 3, né? Aqui embaixo eu posso escrever 1000 como 10 a terceira. E aí, por propriedade de potência, esse 10 a terceira eu posso inverter e mudar o sinal do expoente. Então, são 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E a nossa altura aqui, né, será 2. Então, também vou escrever. Eu escrevi H, não, a base, né? Nossa base é essa. A nossa altura vai ser 2. Aí, ó, vezes 10 a quinta. Porque já está lá na base das unidades ali, Newton por metro quadrado. E aqui eu já transformei, né? 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Agora a gente pode fazer a conta. Vou apagar aqui essa transformação. Vamos lá, fazer esse cálculo. Vamos marcar aqui que é para a letra A, né? Então a gente vai ter base 4. Deixa eu botar aqui a área primeiro. Ué, tá apagando o outro? Volta. Aí. Deixa eu apagar aqui. Então a área é igual a base 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos vezes a altura, que é 2 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então a área será igual a 8
10 a terceira com 10 a menos 3 com 10 a quinta, né? Sobra 10 ao quadrado. Então 10 ao quadrado é 100, né? Então dá 800. Metro cúbico vai embora com metro quadrado. Aqui sobra metro. Newton vezes metro, que a gente chama de joule. Ah, professor, mas você calculou a área. Lembra que é numericamente igual, né? Isso aqui a gente está só usando a representação do gráfico para achar o valor de uma grandeza física. Então o trabalho são 800 joules. Então o trabalho de cada ciclo é de 800 joules? Sim. É realizado pelo sistema? Não, porque a transformação é anti-horária. Se a gente olhar as setinhas, né? E toda vez que uma transformação cíclica é anti-horária, ela é sofrida, vamos dizer assim, né? Uma transformação sofrida pelo sistema. Ou a energia vem de um meio externo para o sistema. Tá? Aí eu vou botar sofrida, entre aspas, aqui, tá? Pelo sistema. E deixa eu dar uma ajeitada aqui, só porque esses pincéis estão muito fininhos. Deixa eu aumentar um pouquinho a grossura de todos, ficar mais claro para ver. Tive um problema com o meu programa de dar aulas, né? Aquele que eu estava usando sempre, não está abrindo. Só isso, né? Não está abrindo. E aí eu estou tendo que usar esse aqui numa emergência. Então, realizado aqui é o problema, tá? Ele não é realizado pelo sistema. Melhor, vai. Realizado não é o problema é pelo sistema. Ele é realizado externamente no sistema, pela nossa regra de sinais. B. O sistema termodinâmico não pode representar o ciclo de uma máquina frigorífica, uma vez que o mesmo está sendo orientado no sentido anti-horário. É exatamente esse o princípio de uma máquina frigorífica, né? Um meio externo, que no caso, por exemplo, da geladeira é o motor, que realiza trabalho para você ter uma perda de energia, vamos dizer assim, né? Ou essa perda de energia não ser interna, esse aumento de energia não ser interno. Então também está certo a B. No caso, tirando o não, né? C. A energia interna do sistema é máxima no ponto D e mínima no ponto B. Então, novamente, a gente tem que lembrar das isotermas, né? Gráfico de pressão por volume, em cada estado desse aqui, você tem uma temperatura associada. Então, aqui eu tenho uma isoterma, aqui eu tenho outra isoterma, apesar de ficar meio torta, né? Vou tentar. Aqui eu tenho outra isoterma e aqui eu tenho a outra isoterma. Aí vamos parar para pensar, né? É máxima no ponto D. Não, que é quanto mais externa a isoterma, maior a temperatura. Energia interna está associada com temperatura, então ela máxima no ponto C. E mínima no ponto B, também não, mínima no ponto A. Então é falso também. E aí sobrou a letra D. Em cada ciclo, o sistema libera 800 joules de calor para o meio ambiente. Aí, está vendo? Como o corpo está soltando, liberando calor, quer dizer que ele está sofrendo trabalho. Ok? Então, letra D está correta. Já vou aqui abrir, vamos fazer todas as três que eu estava devendo no mesmo vídeo. Pagando promessas aqui. Deixa eu abrir a biblioteca. Temos a questão 10. Bem pequenininha. Deixa eu dar um zoom. Questão 10. Num processo isocórico, é o nome mais... Até de 2015 achei que era uma questão mais antiga. Em geral, isocórico é mais velho, né? Isocórico é volume constante. Tá? Volume constante. Então, num processo isocórico, 3 moles de gás ideal, então ele deu o número de mol, né? N igual a 3 moles de gás ideal, recebem 7,5, aqui provavelmente faltam vezes, né? 10 a terceira joule de calor. Então, Q
Aí eu vou botar aqui embaixo, só para deixar marcado, que é recebido 7,5 vezes 10 a menos 3 joules. Ao variar sua temperatura de 300 Kelvin para 500 Kelvin. Então, vou botar T0, 300 Kelvin, e T, 500 Kelvin. Só para, né, deixar tudo bonitinho separado. Então isso aqui... Então, calma aí. Ele está separando em dois processos. Esse é o isocórico. Aham. Tá. Então, vamos para o próximo, isobárico. Num processo isobárico, tá? Essa mesma amostra de gás, então continua com N moles. Eu gosto de falar N mols, tá? N moles fica meio estranho, mas a gente usa também. Recebe, então o que é recebido agora, 12,5, ali também deve estar faltando um x, né, vezes 10 a terceira joules, para sofrer a mesma variação de temperatura. Então, né, mesma variação de temperatura de 300 Kelvin para 500 Kelvin. O trabalho feito pelo gás no processo isobárico, então quero saber o trabalho no processo isobárico. Tá, então, trabalho feito pelo gás no processo isobárico. Vamos lá. Processo isocórico remete a volume constante. Vamos lembrar que o conceito de trabalho, a gente está aqui falando de calor. Então, quando a gente fala do trabalho de um gás, a gente precisa lembrar que a gente pode usar aqui a primeira lei da termodinâmica, né? A variação da energia interna é igual ao calor fornecido pelo corpo menos o que ele usa para realizar trabalho. É a primeira lei da terra. Primeira lei. Deixa eu só fazer um negocinho aqui, vou dar uma pausa e já volto. Vamos lá, vocês nem perceberam a minha falta, mas é só para eu mudar o cursor aqui para ficar mais fácil de ver, tá? O mouse branco no fundo branco fica meio ruim. Deixa eu só mexer nisso aqui. Beleza. Então, olha só, a gente tem a primeira lei, tá? Quando a gente tem um trabalho, quando a gente tem uma transformação isocórica, o que acontece? Bom, então, no processo isocórico, o volume permanece constante. E se o volume permanece constante, usando ali a primeira lei, né, como base, o que a gente vai ter? ΔU é igual a Q menos o trabalho, sendo que o trabalho tem que ser nulo. Como é que vai ter realização de trabalho sem poder movimentar, né, sem o gás poder se movimentar ali dentro? Ou seja, a variação de energia interna é igual ao calor. E o que é interessante é porque ele me deu a quantidade de calor que foi recebida. Com isso, o que a gente pode aplicar aqui, né? Que a variação de energia interna que esse gás sofre é igual a 7,5 vezes 10. Eu botei menos 3, mas é a terceira, né? A terceira joule. Aqui não é menos 3, não. Deixa eu dar uma apagada. Eita. Esse aqui não é muito sutil de apagar, não. Tá? Mas 10 é terceiro. Beleza. Com isso, o que a gente pode afirmar também? Se esse processo que foi isobárico ter o mesmo número de mol e a mesma variação de temperatura, eu posso afirmar que ele tem a mesma variação de energia interna, como no processo isocórico, né? O mesmo gás com o mesmo número de mol, com a mesma variação de temperatura. Então, o ΔU é o mesmo. E isso me ajuda porque num processo isobárico você tem realização de trabalho, né? Então a primeira lei ela fica completa. ΔU é igual a Q menos tal.
Então, o ΔU é o mesmo que foi utilizado na parte anterior ali, né? 7,5 vezes 10 a terceira. O calor recebido por este gás agora é 12,5 vezes 10 a terceira menos o trabalho. Então, se eu passar o trabalho para cá e o 7,5 para lá, negativo, né? Então o trabalho fica positivo, é igual a 12,5 vezes 10 a terceira menos 7,5 vezes 10 a terceira. O trabalho, então, vai ser igual a 5, né? 12,5 menos 7,5, 5 vezes 10 a terceira joules. Vamos ver, eu nem olhei se ele dá a resposta em joule, dá. Então, 5 vezes 10 a terceira, letra A. Ok? Vamos para o último, né? Para finalizar essa lista aí. Demorou, mas saiu, vocês viram, né, gente? 1 hora sai. Deixa eu pegar aqui a imagem, que é a questão 11. Deixa eu dar uma ampliada nela. Tá. Ela veio meio pequenininha. Puxar para cá e aumentar um pouquinho esse zoom para a gente conseguir ver. Vamos lá, questão 11. O êmbolo de um cilindro que contém um gás ideal é empurrado para baixo, conforme mostra a figura a seguir. Beleza? Sabe-se que tanto as paredes do cilindro como o próprio êmbolo constituem-se de materiais que são isolantes térmicos. Ou seja, isolantes térmicos, ele me mostra que o processo adiabático. Adiabático. Ok? Ok. Com relação a esse processo, é correto afirmar: não houve trocas de energia entre o gás e a vizinhança, e a pressão do gás aumentou, enquanto a sua temperatura permaneceu constante. Olha só, não houve trocas de energia. Está meio difícil de fazer linha reta. Não houve trocas de energia entre o gás e a vizinhança, está certo. A pressão do gás aumentou, está certo. Enquanto sua temperatura permaneceu constante. Aí não faz sentido, né? Porque se não tem liberação de calor para o meio externo, e a pressão aumenta, a tendência é que a temperatura também aumente. Então isso aqui é falso, consequentemente a alternativa toda falsa. D. Não houve trocas de energia entre o gás e a vizinhança, ok. E a pressão e a temperatura do gás permaneceram constantes. Também não faz sentido, né? A pressão aumenta. O gás está confinado aqui dentro e está sofrendo uma pressão externa, né? Uma força externa. C. O gás recebeu energia da vizinhança, tá certo, e a sua pressão e temperatura aumentaram, tá certo. A princípio, é a nossa letra C. Vamos só dar uma olhada nos outros, né? O gás recebeu energia da vizinhança, tá certo, sua pressão aumentou e sua temperatura diminuiu. Então, a temperatura não diminuiu. Ela tem que aumentar nesse processo aqui que é adiabático, né? Não há troca de calor. E o gás perdeu energia para a vizinhança. O gás perdeu energia para a vizinhança? Não. Sua pressão diminuiu? Não. E sua temperatura permaneceu constante? Não. Essa daqui se marcou, aí tem um grave problema nos entendimentos das outras questões, tá? Então é isso, demorou, mas saiu. Desculpa a demora aí todos, e espero que essa demora não desencoraje vocês a tirar dúvida, a perguntar, a falar se tem dúvidas nas listas, nos exercícios e nas aulas, com certeza. Tá bom, gente? Um abraço a todos, a gente se vê daqui a pouco na nossa aula. Tchau, tchau.